eu queria fazer aqui uma confissão. Quando tive o privilégio de receber o convite para participar deste evento, me deixaram tão à vontade sobre qual o conteúdo da exposição, que eu sugeri um tema muito aberto, aspectos polêmicos de direito material e processual na reforma trabalhista. E quando me dirigia para Santa Catarina e pensando no que dizer, eu entrei numa situação que se costuma referir como uma sinuca de bico, porque a Lei 13.467 ela nos oferece um manancial de questões, são mais de 100 artigos alterados. Eu já ouvi 112, 114, 117, eu confesso que não parei para contar. Mas é um universo imenso de inovações que desfiguraram o nosso sistema de proteção social inscrito na consolidação das leis do trabalho, naquilo que diz com a regulação das relações entre o capital e o trabalho, no capítulo específico da relação de emprego. E, evidentemente, eu pensei em referir, mas talvez isso seja desnecessário, as premissas ou as circunstâncias que levaram o legislador ordinário a se debruçar sobre essa questão relevante, sensível, do ponto de vista social, econômico, jurídico, histórico e político, que é o nosso sistema de regulação de relações de trabalho. Se nós lermos o relatório do deputado Rogério Marinho, por quem nutro uma admiração pessoal pelo seu idealismo, nós perceberemos que a motivação ou as motivações indicadas para justificar a reforma trabalhista estiveram situadas em vários níveis. Num primeiro momento, se aludiu à crise social decorrente da grave crise econômica que nós estamos vivendo e que levou à produção de um contingente expressivo de trabalhadores desempregados, situados na casa dos 14 milhões. Também se aludiu à necessidade de modernização das relações do trabalho em razão dos avanços, do progresso experimentado no campo tecnológico. E eu não sei o que aconteceu. Muito bem. Um dos objetivos da reforma também foi o de dar cobro, combater este amplo volume de ações anualmente encaminhadas à Justiça do Trabalho e que, segundo os dados estatísticos, teriam suplantado no ano de 2016 o saldo de 2,8 milhões de novas causas. E, finalmente, se discutiu a falta de efetividade da atuação dos sindicatos no Brasil, a falta de efetividade da negociação coletiva, a falta de representatividade dos sindicatos. Eu fiquei muito feliz quando vi a doutora Luciana provocando o debate do ponto de vista histórico, e eu confesso que o estudo da história me parece fascinante e essencial para que nós possamos entender o nosso sistema de regulação de relações do trabalho. É evidente que o início da história não começou em 1930, é evidente que o direito do trabalho não foi outorgado, não foi um favor de Getúlio Vargas à classe operária, à classe trabalhadora no Brasil. Antes de 1930, existem registros históricos riquíssimos, fora dos domínios da ciência jurídica, mais precisamente situados no campo da sociologia, da economia e da política, que demonstram o contexto econômico, social e político vivido pelo Brasil no período que antecedeu a Revolução de 1930. Nós sabemos da vigência da política do café com leite, sabemos da economia essencialmente exportadora, fundada numa matriz agrária, e sabemos que uma das bandeiras de Getúlio Vargas era a industrialização do país. Mas nós sabemos também que o Brasil experimentou o advento de grandes hordas de imigrantes, grandes processos de imigração, desde 1808, pelo menos. Esse processo de imigração se incrementou no final do século XIX, e nós tivemos cidadãos de mais de 52 países que elegeram o Brasil como a sua casa, o seu novo país, e vieram para cá, para o Brasil, para cá, para produzir uma nova nação. Basta observar os sobrenomes de muitos dos que aqui estão para verificar que nós tivemos poloneses, alemães, portugueses e, sobretudo, muitos italianos. E esses imigrantes trouxeram a tradição, a prática sindical europeia, um sindicalismo anárquico, um sindicalismo pragmático,
um sindicalismo católico, um sindicalismo de resultados, mas o fato objetivo é que a prática sindical se instalou no Brasil de forma bastante expressiva, forte, vigorosa, e o Brasil pré-1930, como lembrava a doutora Luciana, assistiu a uma explosão de greves em vários momentos de sua história. Greves e mais greves, greves legítimas, sindicatos que se organizavam e desapareciam de acordo com as oscilações da economia, de acordo com as próprias necessidades sociais. Sindicatos que não tinham uma pauta meramente pragmática de conquista de salários e de direitos trabalhistas. Sindicatos que investiam na formação cultural dos trabalhadores. É interessante observar, eu encontrei num sebo em Brasília uma obra raríssima, depois na biblioteca do TST também encontrei um exemplar, do professor Edgar Carrone, não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas uma obra muito interessante, porque é uma coletânea de discursos, de matérias jornalísticas, de cartas, de atas de assembleia de sindicatos, mostrando o contexto social, econômico e político vivido pelo coletivo dos trabalhadores no período pré-1930. Com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, tem início um processo de mudança, o ideal corporativista se fez presente, de mudança do nosso sistema de regulação de relações de trabalho. Antes de 1930, nós tínhamos acordos coletivos que eram celebrados, mas descaradamente descumpridos. Acordos coletivos que figuravam mais como uma solução de compromisso, um acordo de cavalheiros, sem nenhuma eficácia jurídica. Greves e greves eram promovidas em razão do descumprimento desses acordos coletivos. Greves de solidariedade. Os sindicatos se organizavam e se articulavam espontaneamente, até a grande paralisação de 1917 em São Paulo. Mas existiram outras grandes greves no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfim, eram os grandes centros econômicos, viveram e assistiram a esses momentos de grande insegurança, grandes questionamentos na relação capital e trabalho. E Getúlio Vargas, então, dá início a um processo gradativo de cooptação dos sindicatos, de esvaziamento da autonomia e da liberdade sindical. E, a partir de 1930, basta verificar os anais, houve um processo de gradativa publicação de leis trabalhistas. Entre 30 e 32, Lindolfo Collor, à frente do Ministério do Trabalho e Emprego, houve a edição de diversas normas jurídicas regulando temas sensíveis na relação capital e trabalho e praticamente esvaziando a função dos sindicatos, a função precípua, a função maior, que era a função de regulação e conquista de direitos. Este processo seguiu ao longo da década de 30, e neste período histórico, 3 decretos foram editados, gradativamente sufocando a liberdade sindical em 31, em 34 e 39. Finalmente, o decreto 19770 foi aquele que, posteriormente, teve as suas prescrições inscritas, incorporadas à CLT, que foi o golpe de misericórdia com o sindicato único, com a contribuição sindical, com os sindicatos compreendidos como pessoas de direito público, como órgãos de colaboração com o Estado, cujas eleições eram fiscalizadas, com a possibilidade de intervenção, enfim, um sindicalismo que assumiu uma função acessória de interesse público. É interessante notar também que data desse período a chamada Lei dos 2/3, a Lei de Nacionalização do Trabalho, tudo com o escopo de evitar mais imigrantes, tudo com o objetivo de fazer cessar aquela realidade incômoda para os ideais corporativistas de mudança da matriz agrária para uma matriz industrial, com a perspectiva de que as classes sociais deveriam andar de mãos dadas, em conjunto, em direção ao progresso nacional. O fato objetivo é, e eu estou aqui já fugindo do meu PowerPoint, eu peço escusas, eu já confessei, sempre costumo confessar que eu tenho uma relação mal resolvida com o PowerPoint, porque eu estabeleço o meu roteiro e eu acabo não seguindo. Mas a culpa é da doutora Luciana, que trouxe a pauta da história, e a pauta da história ela nos instiga bastante, porque para entender o estado da arte, para entender o cenário atual, é preciso revisitar as suas matrizes históricas, porque nós somos hoje, porque fomos ontem, porque foram as opções feitas no passado que produziram essa nossa realidade atual. Mas o fato objetivo é que nós tivemos um sistema, e temos um sistema sindical problematizável.
problematizável e que fez com que a intervenção do Estado sempre se fizesse necessária. E aqui eu vou pedir permissão, talvez, para uma reflexão, que eu nem sei se está no PowerPoint. Como eu disse que tenho problemas com PowerPoint, são 53 lâminas, e é por isso que eu estabeleço sempre uma relação problemática com esses arquivos. Mas o fato objetivo é que, como o Estado assumiu o controle da relação de trabalho, da regulação da relação de trabalho, reservando à negociação coletiva uma função secundária de ampliação pontual dos direitos que o próprio Estado já havia outorgado, isso gerou um certo acomodamento das organizações sindicais no Brasil. Vejam que nós convivemos com esse sistema sindical corporativista até 1988. Percebam que esse modelo sindical inaugurado na década de 30 subsistiu a todas as nossas constituições, a todos os pequenos momentos de espasmos democráticos que experimentamos ao longo dessa história. E conviveu também com o regime ditatorial inaugurado em 64, ou seja, um modelo sindical tão bem amarrado que subsistiu até 1988 e que moldou corações e mentes, moldou práticas, e que, para mudar isso, é, de fato, muito difícil, é complicado. Romper com uma tradição secularizada de mais de 70 anos não constitui tarefa fácil. Eu me lembro que, nos debates havidos no curso da reforma trabalhista, em um deles, houve uma discussão em que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho dizia: a questão relativa ao princípio da proteção é central, ela é importante. Nós não estamos dizendo que o princípio da proteção não seja merecedor de prestígio. O que nós sustentamos, dizia ele, é que a proteção pode ser implementada de uma outra forma. E isso me fez lembrar de um outro texto muito interessante do professor Arion Sayão Romita, certamente conhecido por todos, que procura trabalhar a ideia da proteção sobre 4 perspectivas. Uma perspectiva inicialmente marxista, uma perspectiva corporativista, uma terceira pragmática e, finalmente, uma 4ª dimensão que ele chama de democrática. E, na perspectiva marxista, evidentemente, o princípio da proteção, tal como estabelecido pelo direito do trabalho, é um equívoco histórico, porque a proteção legada pelo direito do trabalho faz com que a classe trabalhadora se conforme, tenha sua consciência de luta, de classe e de luta anestesiada, legitimando o sistema de exploração que o capitalismo engendra, ou seja, a proteção legada pelo direito do trabalho faz com que o próprio direito do trabalho, a relação capitalista, o sistema capitalista que precisa ser superado, seja legitimado e, portanto, não interessaria ao nosso debate. Uma segunda dimensão é a dimensão corporativista, que fundou a nossa organização normativa juslaboral. Nessa matriz corporativista, o princípio da proteção não enaltece o trabalho em detrimento do capital. Ao contrário, ele é destinatário, o capital e o trabalho, de igual prestígio, ou seja, as duas classes devem caminhar juntas, de mãos dadas, em direção ao progresso civilizatório, à expansão da economia, à produção de resultados econômicos que atendam às duas classes. E é por isso que nós temos, no artigo 8º da CLT, a previsão de que, na aplicação da lei, nenhum interesse de classe deve ser prestigiado em detrimento do interesse público. Mas qual é o interesse público corporativista? O interesse público corporativista é o interesse de crescimento e expansão conjunta das duas categorias, diferentemente do que preconiza o nosso texto constitucional, em que se assegura o primado do trabalho sobre o capital. A terceira dimensão da proteção, que seria a dimensão pragmática, segundo ainda o escrito do professor Romita, é aquela praticada por alguns de nós e que seria utilizada para justificar a intervenção do Estado, a proteção a partir do Estado, como um instrumento para defender e justificar as próprias instituições encarregadas de tutelar a relação capital-trabalho, particularmente o trabalhador. Isso, na visão democrática preconizada pela Organização Internacional do Trabalho, não seria tolerável. Por quê? Porque a proteção deve ser alcançada ou obtida como resultado de um processo civilizatório de construção coletiva. É um resultado de uma emancipação social a partir da negociação coletiva, a partir de sindicatos
combativos, representativos, legítimos, com o Estado tendo um papel não central, mas secundário. O Estado legisla normas mínimas, o Estado estabelece lei de fomento, de estímulo à negociação coletiva, o Estado define e sanciona as chamadas condutas antissindicais. Este é o modelo ideal da Organização Internacional do Trabalho. O papel do Estado não seria central. As categorias, os sindicatos legítimos, representativos, autênticos, assumiriam a gestão da definição dos conteúdos que devem orientar a relação capital e trabalho. Mas, insisto, com essas travas, lei de fomento à negociação coletiva, lei que defina condutas e puna atos antissindicais, e uma lei que estabeleça um conteúdo mínimo de direitos trabalhistas. É interessante observar, em relação à lei de fomento à negociação coletiva, que nós temos já na CLT o artigo 616. E, curiosamente, esse artigo virtuoso, que consagra o que a doutrina enuncia como um princípio da obrigatoriedade à negociação coletiva, esse artigo deixou de vigorar, ou melhor, não foi recepcionado, com a promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004, que, no parágrafo 2º do artigo 114, legitimou a recusa das partes à negociação coletiva. Lembram-se da redação? Recusando-se as partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é lícito a elas, de comum acordo ou em comum acordo, bater as portas da Justiça do Trabalho, que deverá arbitrar o conflito. Ou seja, se nós olharmos para essa realidade constitucional inaugurada em 2004, nós não podemos dissociá-la da própria história do chamado Fórum Nacional do Trabalho. Não sei se recordam todos, mas quando o governo Lula, na sua primeira gestão, assumiu, criou-se um Fórum Nacional do Trabalho, para discutir os marcos de uma nova lei de regulação das relações de trabalho. E, neste fórum, produziu-se um resultado magnífico, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que dormita, não em berço esplêndido, sem nenhuma tramitação no Congresso Nacional. E, evidentemente, a recusa à negociação coletiva e a mutação do chamado poder normativo para uma arbitragem pública foi pensada em conjunto com essa PEC produzida pelo Fórum Nacional do Trabalho. É por isso que o nosso sistema de regulação de conflitos coletivos ficou manco. Ficou manco. Por quê? Porque se afastou a Justiça do Trabalho da regulação dos conflitos coletivos, mas se deixou ao desamparo, sem uma legislação de fomento, sem uma legislação que definisse atos antissindicais, se deixou ao desamparo o processo de negociação coletiva. E é por isso que nós observamos, na prática, um retrocesso civilizatório, um retrocesso social, com a simples recusa de categorias econômicas, empregadores, à negociação coletiva. E foi por esta razão que o TST retificou a sua súmula 277. Aliás, matéria mal compreendida, alvo de muitas críticas. Por quê? Porque, na medida em que a negociação coletiva deixou de ser obrigatória, na medida em que as recusas pura e simplesmente manifestadas produziram resultado do esvaziamento, da perda de conquistas históricas obtidas em negociações travadas de norte a sul, de leste a oeste desse país, seria preciso que o TST interviesse, e o fez cumprindo a sua responsabilidade histórica para definir a teoria da ultratividade. Ou seja, enquanto não sobreviesse uma nova negociação coletiva, aquilo que já havia sido convencionado deveria subsistir. Era o mínimo possível a ser preservado. Mas, como todos sabem, tivemos a DPF 323 e uma decisão liminar monocrática suspendeu as ações em que se discute a chamada ultratividade. Eu estou falando, mas eu queria voltar para o eixo das reflexões. Isso tudo é culpa da doutora Luciana, que me fez enveredar por este caminho, mas eu gostaria, sem dúvida, de oferecer essa visão, essa reflexão a todos, porque o que nós vamos falar em relação à negociação coletiva, aliás, a sugestão do Dr. Ronaldo é que eu me detivesse na negociação coletiva, não proferisse uma palestra fora dos limites da LIDE, né, não violasse os antigos 128 e 460 do CPC de 73, mas é que o tema da negociação coletiva ele é central, ele é decisivo. Me perguntaram um dia desses, num outro debate,
o senhor acha que a só reforma sindical seria suficiente? Eu disse e respondo com convicção: a reforma sindical seria e é, na minha visão, a mãe de todas as reformas. Se nós mudássemos o nosso sistema de organização sindical, acabando com a unicidade, acabando com o financiamento compulsório dessas entidades, gradativamente o sistema iria se depurando, e isso, muito obrigado, faria com que os sindicatos pudessem efetivamente representar as categorias. Porque a realidade sindical no Brasil ela é dramática. Mais de 17 mil sindicatos, dados do Ministério Público do Trabalho, anunciam que mais da metade nunca celebrou uma norma coletiva, sindicatos com baixíssimos índices de filiação, por razões diversas, mas nessas entidades que não celebram mais da metade desses 17 mil sindicatos, o propósito único que se buscou com a criação é a da arrecadação, do recebimento do imposto sindical, da chamada contribuição sindical compulsória. Então, nós precisávamos e precisamos mudar a nossa organização sindical, torná-la mais democrática. Mas isso é apenas um dos capítulos, talvez o capítulo central, de um sistema ideal de regulação de relações de trabalho. E eu fico a refletir, porque nós vínhamos caminhando, o Tribunal Superior do Trabalho, com uma jurisprudência pautada no chamado princípio da adequação setorial negociada, uma jurisprudência de contenção, uma jurisprudência, a meu sentir, extremamente responsável, exageradamente responsável, e o Supremo Tribunal Federal, num caso oriundo aqui do Estado de Santa Catarina, um caso rumoroso, de repente, dá um tapa na mesa e diz: está tudo errado, não é bem assim, precisamos todos de um momento de inflexão para discutir quais são os parâmetros ideais do nosso sistema de regulação de relações de trabalho. Eu estou fazendo alusão ao famoso caso BESC. Não há uma sessão da quinta turma, estou atualmente na quinta turma do TST, em que não vem à pauta a discussão em torno desse leading case, que é o RE 590.415. Me disseram que aqui estão presentes alunos do curso de Direito. Quem não lê esse acórdão precisa lê-lo, e lê-lo com urgência. É um documento importante, um documento histórico, que foi o responsável pelos debates travados na reforma, naquilo que diz com autonomia negocial coletiva. Tem que ler esse acórdão, tem que ler, eu já li umas 6 vezes, um acórdão muito bem escrito pelo ministro Barroso, que foi o relator daquele julgamento, submetido ao plenário do Supremo, e julgamento muito elogiado, aplaudido pelos ministros da Suprema Corte. O que disse, então, o ministro Barroso, que gerou a mudança legislativa nos artigos 611-A e 611-B da futura CLT. Aliás, já é a atual CLT, mas como o início da vigência é dia 11 de novembro, que é um sábado, dia 13 é a segunda, mas nós temos o PJE no primeiro grau, pode ser que os pedidos devam já vir liquidados, né, com a indicação do valor, certos e determinados, pode ser que os juízes não queiram emendar a inicial. Enfim, dia 11 de novembro é um sábado, mas dia 13 não haverá dúvida de que o jogo estará sendo jogado para valer. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso, secundado por todos, disse: o princípio da adequação setorial negociada é inadequado. O que é o princípio da adequação setorial negociada? Fundamentalmente é o seguinte: uma vez previsto em lei determinado direito, a negociação só poderá ampliar os níveis de proteção social presentes na lei. Ou seja, se o direito foi revestido de legalidade estatal objetiva, heterônoma, para usar a expressão da doutrina, a negociação coletiva só poderá ampliar. Dou o exemplo das horas in itinere. Horas in itinere, súmula 90 do Tribunal Superior do Trabalho, foi incorporada no parágrafo 2º do artigo 58 da CLT. Portanto, a negociação coletiva não mais poderia dispor a respeito deste objeto. Mas o que chama a atenção é que o Supremo disse: o princípio da adequação setorial negociada, segundo o qual as normas previstas em lei, independentemente do objeto jurídico tutelado, saúde e segurança,
efeitos patrimoniais de uma eventual prorrogação de jornada. Disse o Supremo que este princípio seria inadequado. Por quê? Porque ele parte de um pressuposto de que nós temos normas de ordem pública, normas indisponíveis. As normas trabalhistas seriam normas consagradoras de direitos indisponíveis, independentemente do seu conteúdo. Ou seja, se a lei dispõe, não pode negociar, salvo para melhorar. Então, isso, o Supremo disse, está errado. E ele faz a exortação à doutrina e à jurisprudência do TST e diz que é preciso repensar o princípio da adequação setorial negociada. Nesse meio tempo, sobrevém um segundo julgamento histórico, rumoroso, no Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki, de saudosa memória, leva a julgamento, primeiro decide monocraticamente, o RE 895759, um caso relativamente simples, em que se discutia a validade de um acordo coletivo em que as horas in itinere haviam sido suprimidas, mediante contrapartidas. E o ministro Teori disse, o acordo do TST está errado, porque o TST disse, horas in itinere previstas em lei não podem ser suprimidas, mesmo que com contrapartidas, pela negociação coletiva. E o ministro Teori disse, está errado, invoca a ratio decidendi do caso BESC, do RE 590.415, dá provimento ao recurso e surge, de novo, o debate na nossa Corte Maior Trabalhista. É uma decisão monocrática, precisamos aguardar uma nova manifestação do Supremo, sobrevém o agravo e a segunda turma, por unanimidade, ratifica a decisão monocrática do ministro Teori. Ou seja, horas in itinere, ainda que previstas em lei, podem ser objeto de negociação coletiva. São as mensagens que o Supremo Tribunal Federal anunciou em julgamentos de casos concretos e que nos impunham, como de fato impõem, uma reflexão sobre a necessidade ou não de se revisitar o princípio da adequação setorial negociada e estabelecer um novo horizonte, um novo espaço para a negociação coletiva. Sobrevém a lei, aliás, antes o PL 6787, agora a lei 13467. E esta lei estabelece uma série de inovações. E logo no artigo 8º, esta é a redação clássica da CLT ainda em vigor, mas logo no artigo 8º, que passará a vigorar a partir do dia 11 de novembro próximo, diz no parágrafo 2º, aliás, no parágrafo 3º, que no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Será que nós já não fazíamos isso? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita em lei. Nós sempre fizemos isso. O fato objetivo é que o legislador chama a atenção, princípio da intervenção mínima, mas, ao mesmo tempo, diz que os elementos essenciais do negócio serão examinados. E o objeto, lícito, possível, determinado ou determinável. Nós continuaremos, creio, a examinar a conformidade de acordos e convenções coletivas de trabalho. Não há como suprimir do Poder Judiciário essa atividade interpretativa que é da essência de todos nós. Nós somos seres hermenêuticos, interpretativos, nós interpretamos o tempo todo. Não dá para dizer que os juízes do trabalho, apenas eles, não poderão considerar princípios, normas jurídicas gravadas de força normativa, regulatória imediata, independentemente da intermediação do legislador. Com todas as vênias, nós partimos da literalidade dos textos normativos, enunciados linguísticos, compostos por palavras, símbolos, signos, cujo significado é fruto de uma experimentação social, de um uso social. A interpretação literal, gramatical, lógica, teleológica, sistêmica,
são pontos de partida. Mas nós vivemos num outro momento, num outro contexto, lembrado pela doutora Luciana. A Constituição é norma. A Constituição é um sistema de normas e princípios jurídicos abertos a valores como equidade e justiça. E os juízes interpretarão, e devem fazê-lo, os preceitos da nova lei, à luz do texto constitucional, à luz das convenções internacionais. Não há nada de novo nisso. Eu não sei por que essa histeria coletiva contra a Ana Matra, eu não sei por que esse drama todo presente em vários editoriais de veículos de comunicação importantes contra aquilo que nós sempre fizemos e continuaremos a fazer, juízes estaduais, juízes federais, juízes do trabalho, juízes militares, que é, no processo de aplicação de uma determinada norma jurídica, verificar de forma tranquila, serena, objetiva, fundamentada, a conformação vertical do preceito, as regras e princípios fundantes da nossa ordem jurídica. Nós somos todos juízes constitucionais. Se é bom ou mal, se o nosso sistema está errado ou não, isso é outra história. O fato objetivo é que nós adotamos o sistema concentrado, a matriz kelseniana, fundada em 1920, na Áustria, e o sistema norte-americano do controle difuso, inaugurado em 1806, no caso Marbury versus Madison. Bem ou mal, certo ou errado, os juízes brasileiros são todos juízes constitucionais. E o desafio que se apresenta ao judiciário trabalhista é um desafio, o mesmo desafio de sempre, de arbitramento, com equidade, com equilíbrio, dos conflitos individuais e coletivos que proliferam na tessitura social. Não há como suprimir do Poder Judiciário trabalhista ou de qualquer ramo do Judiciário aquilo que é da sua essência, que é a leitura da ordem jurídica a partir do texto constitucional. Nós lançaremos mão, isso é algo natural, meu Deus do céu, lançaremos mão das convenções internacionais, o chamado bloco de constitucionalidade. Nós temos normas fundamentais que não estão presentes no texto constitucional, as convenções internacionais, ratificadas pelo Brasil, tocando em temas de direitos humanos. Enfim, esse é um debate que deverá transitar com naturalidade, faz parte da democracia que o judiciário interprete a exortação de doutrinas como razões de Estado, separação dos poderes, para usar a expressão da doutora Luciana, chantagens institucionais não funcionarão, porque não dá para dizer por decreto ou por lei que não vai chover. O que eu quero afirmar é que esse processo de interpretação é um processo imanente, inato, necessário para que nós possamos compor os conflitos. E tenham certeza, isso será feito com muita tranquilidade, com muita naturalidade. É por isso que nós devemos... eu fico muito confortável de dizer isso num ambiente composto por pessoas do mundo do direito. É por isso que nós precisamos debater fora de um ambiente político, no pior sentido da expressão. A Ana Matra está apanhando porque a Ana Matra é o braço político da magistratura do trabalho. E, como disse a doutora Luciana, nós temos centenas de juízes que pensam assim, centenas que pensam assado, e o TST, cumprindo a sua função constitucional, irá dar a palavra final sobre o sentido da ordem jurídica, pelo menos dentro da Justiça do Trabalho. Cabe recurso ao Supremo, que se discuta perante o Supremo. Aliás, existem duas ações diretas já propostas, aquela que discute a questão da gratuidade da justiça e uma outra que alcança o debate em torno do custeio sindical. Em breve teremos decisões. É assim que funciona num Estado democrático de direito. E no Estado democrático de direito, não existem dogmas, temas que sejam blindados, que não possam ser discutidos. Vamos discutir a justiça do trabalho, vamos discutir o direito do trabalho, a nossa democracia, vamos discutir a qualidade da nossa representação no Congresso Nacional. Num país com tanta desigualdade, um país com problema de distribuição, problemas graves de acesso à saúde e educação, problema de distribuição de renda, as opções do legislador no campo da relação de trabalho impactam tudo isso. Nós temos um pacto social inscrito no texto constitucional.
E esse pacto social anuncia um horizonte de valor, no artigo 7º, da melhoria da condição social do trabalhador. E talvez aqui, abrindo um parêntese, a negociação coletiva conduzida por sindicatos fortes e representativos é o caminho ideal. Mas eu confesso que a extinção pura e simples da contribuição sindical é problemática. Eu sou a favor do fim da contribuição sindical. Acho que, lamentavelmente, tem se prestado ao desvirtuamento da atuação de muitos sindicatos. Mas nem por isso nós vamos mudar uma cultura, uma tradição, um sistema secularizado, talvez retaliando o passado, com o fim puro e simples, doutor Roberto, da contribuição compulsória. Nós precisaríamos pensar num sistema, numa regra de transição. Porque, se as novas regras vivenciadas anunciam um horizonte de precarização ou de flexibilização, nós precisaríamos ter sindicatos fortes, combativos, atuantes, representativos. E, neste ponto, embora eu aplauda a ideia final, me parece censurável a ausência de previsão de uma regra de transição. Mas, avançando aqui na reforma, no nosso PowerPoint, chegando aqui no artigo 611-A, nós temos, eu não vou falar porque a doutora Luciana já falou, enfim, nós pensamos da mesma forma em relação ao tema jornada de trabalho, horas extras, jornada 12/36, banco de horas por acordo individual, 12/36 por acordo individual. Tácito. Banco de horas por acordo individual, tácito. Vejam, nós temos na CLT, no artigo 59, a previsão, no parágrafo 2º, de 2 horas extras diárias. Horas extras devem ser excepcionais. Lamentavelmente, a realidade as ordinarizou. Isso é um equívoco, porque horas extras, eu lia, quando estudava para concurso, há 200 anos atrás, lá no livro do Mozart, Vitor Russomano, a CLT, com papel, aquele papel econômico, né, que a gente comprava os livros mais baratos, que as horas extras são socialmente indesejáveis por vários motivos. Primeiro, elas privam o trabalhador do seu convívio familiar, do convívio social. Segundo, impedem o resgate de uma promessa condicional que é o pleno emprego. Terceiro, oferecem mais riscos à saúde do trabalhador, porque os dados estatísticos demonstram que em determinadas atividades os índices de acidentes do trabalho se incrementam durante a sobrejornada. Por isso que a legislação exige controle documental de jornada. Por isso que nós temos um direito administrativo ordenador, que também é tocado na reforma, o chamado poder de polícia trabalhista. Os sindicatos no Brasil, como o Ministério Público do Trabalho, também são detentores, têm legitimidade para acompanhar o cumprimento da legislação do trabalho no universo das categorias que representam. O chamado poder de polícia trabalhista é algo, lamentavelmente, essencial no Brasil. É curioso observar que a reforma avança para dizer que 30 minutos de intervalo é razoável se previsto mediante negociação coletiva. E todos aqui conhecem, nós temos uma súmula 437. O Tribunal Superior do Trabalho disse que não pode haver redução do intervalo intrajornada mínimo de 1 hora para aqueles que laboram mais de 6 diárias. E por que isso? Porque o intervalo intrajornada é compreendido como um espaço de recomposição da saúde física do trabalhador, da recomposição mental do trabalhador. E, portanto, é norma tuitiva, norma de proteção social, norma de proteção à saúde e segurança do trabalho. Mas a realidade tensiona os limites da lei. Inúmeros acordos e convenções coletivas de trabalho são celebrados diuturnamente, reduzindo o intervalo intrajornada. E, pasmem, com aval de categorias, sindicatos que convocam assembleias, que aprovam, junto às suas categorias, a pauta com a redução do intervalo intrajornada. E o TST disse não, objetivamente estabeleceu uma tese. Não pode.
Até porque nós sabemos que a CLT, no artigo 71, permite autorização do Ministério do Trabalho e Emprego para a redução do intervalo, desde que não exista sobrejornada, desde que haja refeitório em condições adequadas no local de trabalho. Os sindicatos tensionam, a jurisprudência intervém, isso gera insatisfação, gera perplexidade, gera questionamento. Ou seja, a Justiça do Trabalho desagrada muita gente, de parte a parte. Mas o fato objetivo é que, examinando ainda as regras relativas aos objetos negociais possíveis, nós anotamos lá a modalidade de registro de jornada de trabalho. Como eu disse antes, por que o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, estabelece uma obrigação para as empresas com mais de 10 empregados em estabelecimento ou filial de manter controles documentais? É uma norma que se situa na esfera do direito administrativo do trabalho. É para permitir que os auditores fiscais possam aferir o cumprimento da legislação. Porque nós temos 2 horas como limite máximo e a realidade demonstra que, não raras vezes, esse limite é suplantado. Toda infração à legislação trabalhista é infração de caráter administrativo. Rende ensejo à autuação. Pode desaguar na imposição de multas administrativas que são cobradas perante a Justiça do Trabalho. Enquadramento do grau de insalubridade. Aqui eu vou pedir permissão, eu não quero falar mais do que o tempo necessário. Por favor, apesar da gentileza, me advirtam sobre o tempo. Grau de insalubridade. Negociação coletiva para discutir o grau de insalubridade? Antes de falar sobre isso, nós precisamos examinar a própria insalubridade. É lamentável que haja a previsão de insalubridade como direito dos trabalhadores. E por que é lamentável? Porque a saúde, artigo 192 da Constituição, é direito de todos e dever do Estado. A saúde é objeto de tutela em normas de ordem pública. E quando se convenciona o pagamento do adicional de insalubridade, se legitima a mercantilização da saúde, pagando uma ninharia, 10%, 20% ou 40% do salário mínimo. É uma previsão paradoxal presente no texto constitucional. Com o nível de avanço tecnológico, admitir o trabalho em condições de agressão à saúde no atual estágio da nossa sociedade, me parece algo censurável, criticável, questionável. Mas avancemos. Vamos negociar o grau de insalubridade. Com todo respeito, essa norma não me parece eficaz. Na sequência, prorrogação da jornada em ambiente insalubre sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Outra norma que, na mesma direção, padece, a meu sentir, do vício supremo. Algumas inovações presentes nos 5 parágrafos do artigo 611-A. A primeira, a restrição à atuação da Justiça do Trabalho. Reprisa-se que a Justiça do Trabalho deve primar pela intervenção mínima, prestigiando a autonomia negocial coletiva, como, aliás, já dizia o ministro Teori, tanto no RE 590-415, quanto no RE 895-759. A Justiça do Trabalho, ou os juízes do trabalho, não são os atores detentores da legitimidade para exercer juízos de conveniência e oportunidade em torno das concessões recíprocas presentes nas negociações coletivas. Ou seja, a adequação das concessões não está sujeita ao controle judicial. Parágrafo 2º. A ausência de contrapartidas não invalida a negociação coletiva por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Significa dizer que aquele dado presente na regra seletista, que eu não vou lembrar agora, mas que diz que entre os elementos ou requisitos de validade de acordos e convenções está ali a previsão de direitos e deveres decorrentes da pactuação, não terá sido, ou melhor, terá sido revogado, porque a previsão dos direitos e deveres
é da essência da negociação coletiva, e aqui se diz que não. A negociação pode ser utilizada apenas numa determinada direção, seja em favor dos empregados, seja beneficiando empregadores. Parágrafo 3º estabelece uma trava de contenção para a flexibilização, ou seja, se houver redução de salário ou da jornada, deverá ser prevista a garantia provisória de emprego durante o período de vigência do referido instrumento normativo. Aqui se reprisa aquela lei de 64, que já dispunha sobre a possibilidade da redução de salários e da jornada, 492364, salvo engano, o Ronaldo acho que vai saber dizer. Uma lei que já cuidou do tema na nossa ordem jurídica. O parágrafo 4º, a ideia das concessões recíprocas, que é essencial, uma vez invalidada uma determinada cláusula, a sua correspondente, a contrapartida outorgada em razão daquela celebração, igualmente deixará de valer. Mas a norma mais problematizável é a do parágrafo 5º, que, do ponto de vista do mercado para os advogados, talvez seja a mais interessante. Imaginem os senhores que sempre que houver discussão em torno da validade e eficácia de cláusulas de acordos e convenções, os pactuantes, subscritores da convenção, não as empresas, né, que já estarão no polo passivo, mas se for o sindicato patronal e o sindicato de trabalhadores, deverão figurar como litisconsortes necessários em ação individual ou coletiva que tenha como objeto a anulação dessas cláusulas. Se é litisconsórcio necessário, o juiz deverá cumprir. Mas qual é o interesse do sindicato numa ação individual? Em que medida a esfera subjetiva patrimonial do sindicato será alcançada pela invalidação incidental de uma cláusula numa reclamação trabalhista? Isso aqui não é hipótese, me parece, de litisconsórcio necessário. Poderia-se postular até uma assistência simples, mas litisconsórcio necessário? Seja como for, os advogados terão muito trabalho das entidades sindicais, porque a lei diz que essas entidades devem figurar no polo passivo. Vejam que interessante. Devem figurar no polo passivo litisconsortes. Será que serão responsabilizadas? E aí sobrevém um segundo questionamento. A partir dessa disposição, talvez aqui estejam presentes muitos advogados que assistem sindicatos, qual deve ser o procedimento para blindar as entidades sindicais no instante da celebração de uma norma coletiva? Máxima divulgação, documentação de tudo, registro de quórum, e se cuidar de direito presente no artigo 611-A, estará blindado. Agora, as negociações coletivas que são trazidas ao Poder Judiciário Trabalhista, em sua maioria, não são precedidas, pasmem, muitas delas, de assembleias de categorias. Eu fui relator de um caso no Pleno do TST, um caso emblemático. Buscava-se invalidar um acordo celebrado em 2006 e o sindicato utilizava uma ata de assembleia realizada em 1995, 11 anos antes. Então, nós temos entidades sindicais descoladas das categorias que dizem representar. Mas este PowerPoint vai longe, viu, gente? Teríamos aqui um longo percurso e talvez, para finalizar, já vai longe essa minha fala, lá no finalzinho, minha assessora achou que era brincadeira, que eu estava na sessão um dia do Pleno e aqueles debates intermináveis. Eu anuncio que esse PowerPoint esse arquivo está disponível a todos, mas eu anuncio que a assessora achou que era uma brincadeira. Por quê? Porque eu comecei a pensar nos novos princípios trabalhistas produzidos pela nossa reforma.
um instante, já vamos chegar ao final, para a alegria de todos. Eu ia falar da prescrição, ia falar de muitas coisas, e chegamos. Quais seriam os novos princípios que seriam extraídos das novas regras? Não falei da hipersuficiência, mas o trabalhador hipersuficiente, aquele cuja remuneração seja igual ou superior ao dobro do salário, do teto do salário de benefícios da Previdência Social, é quase que um sindicato, porque ele tem o poder negocial outorgado aos sindicatos nos artigos 611-A, com as travas do 611-B. Ele pode negociar diretamente as cláusulas de seu contrato de trabalho. Pode ajustar a arbitragem em cláusula compromissória. Não seria nem um compromisso arbitral. Fiz alusão a um princípio da litigância ética e responsável em face da previsão de honorários de sucumbência. E aqui, na Casa dos Advogados, um questionamento interessante sobre como proceder a partir do advento ou do início da vigência da nova regra. Naquele encontro inicial, naquela entrevista inicial, alguns amigos advogados já me disseram em Brasília que estão colhendo a assinatura do trabalhador na peça de entrevista, justamente para blindar a própria responsabilidade. Terceiro princípio, máxima responsabilidade sindical, que nós há pouco referimos. E temos um princípio curioso, que é o princípio da proteção da empresa. Princípio da proteção da empresa em razão da ampliação a níveis sensíveis dessa autonomia gerencial no âmbito das relações de trabalho e também presente o objetivo de redução de custos com o trabalho. E, por fim, o chamado princípio da contenção da ação judicial. Este é um princípio curioso, um princípio, a meu sentir, natimorto, na medida em que a interpretação de normas não será contida por uma lei que diga: juízes, atuem como autômatos insensíveis, aplicando a lei como se bocas fossem bocas da lei, aquela concepção de Montesquieu do Código Civil francês, que partia de um pressuposto de que a lei seria a mais completa e absoluta expressão da razão humana, uma obra-prima que contemplaria todas as muitas situações que a realidade riquíssima da vida poderia oferecer à investigação judicial. Desde muito tempo se sabe que a ordem jurídica, fruto da atuação de grupos de interesse, nem sempre produz resultados legítimos. E nós sabemos, para encerrar, prometo que agora é para encerrar, que a atividade política não se confunde com a atividade jurisdicional. O domínio da política é o domínio da soberania popular, do princípio majoritário. O domínio do direito ou do constitucionalismo é o domínio da contenção do poder, é o domínio da tutela, da defesa dos direitos fundamentais, e é por isso que o Poder Judiciário é, por essência, um poder contra-majoritário. O papel do Poder Judiciário é um papel de contenção dos abusos, eventualmente praticados pelas maiorias parlamentares ocasionais. E tenham todos a certeza, o Judiciário Trabalhista não se furtará ao seu papel. Digam o que disserem, vamos extinguir a Justiça do Trabalho, vamos reduzir o seu orçamento. Se tivermos, como disse a doutora Luciana, que morrer do ponto de vista institucional, morreremos com dignidade. Não nos furtaremos. Muito obrigado a todos.